Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos analisando, ou seja, estudando o livro de Apocalipse. E hoje nós estaremos abrindo o capítulo 12 de Apocalipse. Vamos ler e vamos tentar compreender a mensagem de hoje. Está escrito assim: eis então que surge nos céus um portentoso sinal, ou seja, um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça as 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte da estrela dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus, para que ali sustentasse pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos reivindicaram. Contudo, isto não se fora suficientemente poderoso e dessa maneira perder o seu lugar nos céus. Assim como o grande dragão foi excluído para sempre, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nosso irmão, o mesmo que denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus e vós que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o fim. Quando, pois, o dragão viu ser atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então fora entregue à mulher as 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado, no deserto, onde seria sustentado pelo período de um tempo, tempos e meio tempos, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão
que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com sua correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca, devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência e os que obedecem ao mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Muito bem, amados, é um capítulo bastante longo, são 18 versículos, mas foi necessário ler para que nós pudéssemos comentar, para que pudéssemos fazer o comentário deste acontecimento. Neste capítulo, amados, é relatado a trajetória da Igreja Apostólica que, ao longo dos 1260 anos, ou seja, quando se fala dias, ele também é simbólico, então significa de anos, que passou por uma mudança doutrinária. É isso que está no livro de Daniel. Então, houve um período de 1260 anos por mudanças doutrinárias e perseguições satânicas. Esse período também é relatado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 16, e outros capítulos do Apocalipse, que sejam o capítulo 13 e também o capítulo 14. O dragão, amados, aparece aqui no céu um sinal extraordinário. O dragão versus a mulher, que aparece aqui uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher estava grávida e gritava de dor, pois estava prestes a dar luz. Então, os primeiros versos desse capítulo apresentam uma visão simbólica. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas sobre a cabeça. Conforme o próprio livro nos revela, essa visão representa a própria nação de Israel. No caso, mulher simboliza cidade ou nação e também simboliza a igreja. Precisamos compreender os símbolos proféticos. O sol simboliza a maior fonte de luz que a humanidade conhece. De fato, Deus estava no meio da nação de Israel. A lua e o astro que reflete luz do sol. A nação de Israel estava seguindo a própria orientação de Deus, mas desviou-se da vontade de Deus. E essa mulher tinha em sua cabeça 12 estrelas, ou seja, 12 líderes, que eram justamente as 12 tribos de Israel. Nesse momento de visão, Israel proclamava o nascimento de um filho. A nação estava prestes a dar à luz. Profetas anunciaram o nascimento do Messias. Inclusive 3 reis magos seguiram a estrela e o encontraram. O versículo 3 diz: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Muito bem, amados. João, na sua visão, avista também
uma besta, um animal feroz, algo desconhecido para ele, com 7 cabeças e 10 chifres, 7 coroas. Essa besta é identificado como as nações pagãs, ou seja, a nação romana, que mais tarde se tornaria uma fonte da própria igreja, que iria fazer aliança para destruir o cristianismo. O dragão aqui também é uma referência ao próprio Lúcifer, o anjo que convenceu 1/3 dos anjos dos céus, um anjo que se rebelou contra Deus e na sua rebelião levou consigo 1/3 dos anjos dos céus, e esses anjos foram lançados na terra. Satanás e seus anjos, por meio do Império Romano, tentaram matar a Jesus em seu nascimento. O Evangelho relata a urgente fuga de José para o Egito, no intuito de salvar a Jesus. É isso que nós vemos nos Evangelhos, quando o anjo aparece para José, ordenando que ele fugisse para o Egito para salvar a Jesus, porque a autoridade constituída por Roma havia ordenado a matança de todas as crianças até 2 anos de idade. Mas Jesus sobreviveu às perseguições de Satanás, cumpriu o seu ministério e subiu aos céus conforme prometeu aos discípulos, e foi para junto de Deus e o seu trono. A Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus, para que ali se sustentasse durante 1260 dias, que eu já vos falei que são equiparados dias de anos. Após a morte de Cristo, o cristianismo sofreu a influência do Império Romano, a junção do poder romano com os sacerdotes judeus e das nações de Israel. E o verdadeiro cristianismo perdeu a sua identidade, ficando isolado por mais de 1260 anos. Esse isolamento é símbolo do deserto espiritual. Período esse que também serviu para que os verdadeiros cristãos pudessem ser santificados e consagrados, tal como foi o Cristo quando foi para o deserto também, igual a nação de Israel quando fugiram para o Egito. Houve então uma guerra nos céus. Após a volta de Cristo, amado, houve uma guerra nos céus. A Bíblia deixa bem claro: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reivindicaram o trono de Deus. Mas esses não foram suficiente forte, e assim eles perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo, e todo ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, amados, precisamos compreender algo. A sequência desse contexto dá a entender que após a volta de Cristo para a glória, o cumprimento dos 1260 anos, houve no céu uma grande batalha. E nela Satanás e seus anjos batalharam contra o próprio Cristo.
Cristo e seus anjos enfrentaram a maior luta nos céus. Satanás foi derrotado, mas eles foram derrotados e foram definitivamente expulsos dos céus. Aqui existe mistério, amado, que são difíceis de se compreender. Como pode uma criatura lutar contra o seu próprio Criador? Essa mesma criatura tentou supar-se do poder de Deus, tentou destronar o próprio Deus e corrompeu as suas criaturas. Não é de se surpreender que ou mesmo achasse que poderia vencer a Cristo, ou até mesmo conquistar o seu trono por meio da força. Muito bem, amados, nós conhecemos a história de Lúcifer, de que lá no livro de Ezequiel, de que ele se tornou rebelde, ele era um querubim, um dos guarda pessoal de Deus, e ele se rebelou contra Deus. Mas nós também conhecemos a história de Jó, onde houve uma reunião nos céus. Deus reúne-se com a mais alta hierarquia dos céus, e a Bíblia diz que Satanás, mesmo já sendo expulso dos céus, ele tinha livre acesso, entrava ainda na presença de Deus para apontar os pecados do ser humano. Hoje Satanás não tem mais esse poder, pois após a volta de Cristo, após Cristo ter ressuscitado, houve esta batalha novamente nos céus, onde Satanás perdeu o direito de entrar nos céus. A Bíblia revela em outro momento que Satanás tinha acesso ao céu, conforme vemos no livro de Jó. Ele interagia com as criaturas celestiais, inclusive conversou com Jesus quando tentou ele no deserto. A consumação dos atos de Lúcifer se deu quando o Filho de Deus teve que morrer para pagar o preço de sua consequência. Até então, todas as ações humanas eram apenas consequência de suas próprias decisões. Ainda que sua influência, a proposta de um reino mais justo posto por Lúcifer, foi por terra quando todos os seres criados puderam ver até que ponto chegou a sua ousadia. A sua condenação ocorreu quando toda a humanidade recebeu perdão na cruz de Cristo. Então, Lúcifer perde o direito de entrar nos céus. Ele não consegue mais agora ter acesso ao trono de Deus. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora vem a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador, os nossos irmãos que o acusavam diante do nosso Deus dia e noite. Veja bem, Satanás, ele tinha acesso ao trono de Deus, tanto de dia quanto de noite, para acusar alguém. Mas ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que esse sacrifício deu. Diante da morte, todas as pessoas que agora aceitaram a Cristo, que não amem mais a sua própria vida, serão salvos. O testemunho do Cordeiro e o seu sangue foram combustível para toda que batalharam contra o dragão. Ao ser Satanás derrotado, Cristo obteve o direito sobre a humanidade. Após os 1260 anos proféticos, o Evangelho tem
se propagado por todo o mundo, e a cada dia mais pessoa conhece a verdade. É certo que nem todos se comprometem com ela. Muitos ainda vivem sob a influência de Satanás, mas em outras partidas, muito têm selado sua vida com Deus. Portanto, celebremos-nos os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até você, está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas a esta mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Satanás tentou destruir o povo de Deus durante 1260 anos. A princípio começou a perseguição, perseguindo-o, depois corrompendo-o, perseguindo novamente e por fim confundindo o povo de Deus. Os verdadeiros cristãos obtiveram proteção do céu nesse período e a essência da verdade permaneceu ao longo desse período. A expressão um tempo e meio tempo é simbólico, é um período de 1260 anos. É um tempo que nós precisamos compreender, precisamos conhecer como o ano funciona. São 360 dias, conforme a Bíblia diz. Logo depois seria mais de um ano, mas não fala quanto, então vamos apenas considerar que seja 2 tempos, 2 anos, 720 dias. A metade de um tempo nesse seria lógico, seria metade de um ano, 180 dias. Então temos a seguinte conta: um tempo, 360 dias, mais tempo, 720, mais meio, 180 dias, daria 1260 dias, que seria dias anos. A visão menciona mais detalhes sobre o período do capítulo 2, 11, 13 e 17. Então, a Bíblia diz que a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-lo para a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Água, amados, rios e mares são símbolos de povos, são símbolo de nação, de povos na profecia. Satanás usou o poder das massas para oprimir aquele que buscava servir a Deus. A história deixa bem claro como o poder da maioria sempre prevaleceu, mesmo quando era confrontado contra a verdade e o mal. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência e que obedece ao mandamento de Deus e se mantém fiel ao testamento, ou seja, ao testemunho de Jesus. A nação de Israel perdeu sua identidade como a nação de Deus ao longo de 1260 anos. O povo de Deus não foi encontrado em uma região específica, ficaram espalhados no mundo. Os judeus
perderam a sua condição de povo de Deus e ficaram espalhados em vários lugares do mundo, muito menos por meio de uma igreja ou religião, pois este povo judeus deixaram de acreditar no verdadeiro Messias. Mas Satanás resolveu perseguir os descendentes, e estes descendentes estão espalhados por todo o mundo, são identificados por suas características espirituais, e são aqueles que se congregam, que estão congregando, adorando a Deus, são aqueles que obedecem ao mandamento de Deus, as leis dadas por Moisés no Monte Sinai, e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão pôs-se em pé na areia do mar, considerando que o mar representa o povo e as nações. O dragão pôs sobre grande massa, sendo essa a sua melhor ferramenta contra o cristianismo. A globalização oprime a todos quanto querem servir verdadeiramente a Deus, pois esses cristãos são vistos na contramão do mundo. As autoridades constituídas querem acabar com o cristianismo, porque eles acreditam que o cristianismo é uma forma de atraso para a política, para o mundo globalizado. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus. Eu já vos disse, não estou trazendo de forma escatológica nem de uma forma teológica, mas estamos analisando versículo por versículo do livro de Apocalipse. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz, permaneça firme no caminho da vida, que Deus vos dê paz em sua alma. Amém e amém.